Glória a Deus. Que lindo, né? Cantar a glórias ao Senhor. Que bom que você está aqui e você é um privilegiado de estar participando do retorno dos homens fortes, do culto, do jantar. E nós já queremos agradecer a sua presença. Quem a gente está vendo aqui quem é a primeira vez que participa do jantar Homens Fortes, levante a mão. Olha quanta gente nova, né? Você também, pastor Joel? Que você chegou em novembro, né? Que a gente não fez mais. Sejam bem-vindos aí então os novatos que vão integrar aí o grupo do WhatsApp dos Homens Fortes. É um grupo que a gente só posta sobre o jantar, tá? Só para você lembrar que vai ter o jantar. Fica tranquilo, tem tanto grupo hoje em dia, né? De bom dia, boa tarde, boa noite, que você não tem mais nem como dar bom dia para todo mundo, né? Tanta gente que manda bom dia. Então, esse grupo ele só funciona para publicar do jantar e as fotos depois aqui, se você quiser compartilhar daí também. E você que não está no grupo, né? Aí, se você deixou o seu celular lá na frente, junto com o nome, nós vamos incluir você no grupo do WhatsApp, para você ficar sabendo das programações só do jantar dos Homens Fortes. E aí, às vezes eu coloco algum vídeo lá, meu particular, para você ouvir. Acredito que vai fazer muito bem também de você ouvir. Então, muito obrigado pela sua presença, a todos que nos visitam pela primeira vez. E o pessoal da casa, nós temos sempre em torno de 45 a 55 homens que jantam nesse jantar. Hoje nós estamos em 30, né? É o primeiro, é o retorno. O segundo vai ser em maio. E eu já quero que você aí coloque nas suas notas. Maio, vai ser no dia... Vamos fazer no dia 15 de maio, vai ser numa quarta-feira, dia 15 de maio, porque eu vou estar voltando lá do Ceará, na outra semana, e daí eu vou estar aqui, eu vou lá conhecer Quixadá, lá perto de Fortaleza, e nós vamos fazer de novo aqui na igreja no mês de maio, tá? E a gente já pede que você vá orando, e vai preparando alguém para vir jantar conosco. É um jantar maravilhoso, muito bom. Daqui a pouco vai chegar aí a pipoca e o chá, como a gente fala, né? Mas é uma pipoca e chá que estufa, irmão. A coisa é boa, parece mas é boa, a pipoca e o chazinho é muito boa, amém? Então, quem não me conhece, né? Eu sou o pastor Juarez. Se alguém não me conhece por um acaso, pastor Hamilton estava aqui, coordenador do projeto. Pastor Joel também trabalha no projeto, é um dos monitores, pastor de jovem aqui. E nós estamos aqui, né, com a casa de recuperação, vocês viram, a escolinha, alguns projetos sociais. Então, esse jantar é para dar conhecimento à palavra de Deus e também daquilo que nós estamos fazendo, para que você possa ter um lugar para ajudar alguma pessoa. Tem 100 mil habitantes em Moarama, 110. Eu acho que 90 mil não sabem que existe uma casa de recuperação, ou que existem 3 em Umuarama. Então, você, sabendo disso, você pode ajudar muitas pessoas. Daqui a pouquinho nós vamos jantar e logo, logo nós vamos voltar para a nossa casa. Que Deus guarde as nossas famílias em casa, ou quem você deixou em casa, no lar, ou se é o seu lar, você mora sozinho, mora acompanhado. Que Deus possa guardar enquanto você está neste lugar aqui, buscando a Deus e também alimentando, né, a barriga. É as duas coisas aqui que a gente faz, amém? Glória a Deus. Louvamos a Deus pela sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que tem mexido muito conosco nesses dias. Nós temos um curso aqui na igreja que dura 10 semanas, é toda segunda-feira, 10 semanas. Nós estamos na 3ª lição já, que chama Coragem, um livro chamado Coragem, e nós fazemos em 10 homens só. É um curso só para 10 pessoas, eu e mais 9, o líder e mais 9. E nós estamos trabalhando bastante temas relacionados ao que eu vou falar hoje, sobre o que Deus espera de nós, homens. E para isso eu quero ler um texto bíblico com você, para começar a introdução, em 1 Reis, capítulo 2, no verso 1 e 2, primeiro livro de Reis. Nós vamos ler, e você também, né, não precisa se preocupar, porque essa tecnologia,
nós temos aqui a palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: estou para seguir o caminho de toda a terra. Algumas versões diz: estou para seguir o caminho dos mortais. Estou pela hora da morte, Davi estava dizendo. Por isso, sê forte e seja homem. A minha tradução diz: coragem, pois, e sê homem. Gostaria que você mesmo assentado fechasse seus olhos mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, irrefutável, ainda que o homem queira refutar, não tem como, porque ela é a palavra que esmiuça a pedra e que sonda, que corta, que divide a alma e o espírito, Senhor, que penetra até no nosso mais profundo entendimento, discerne os nossos pensamentos e intenções. Nada pode contra a Tua palavra, ainda que muitos tentam resistir, Senhor, ela sempre será a Tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que veio ao meu coração nesta noite e que da mesma forma possa entrar no coração, na alma e na mente daqueles que vão ouvir aqui, os que estão ouvindo pela internet e os que ainda hão de ouvir a palavra, Senhor, porque a Tua palavra ela não cai no esquecimento, a Tua palavra ela é viva e ela, meu Deus, eficaz, e como diz no livro de Isaías, a Tua palavra jamais volta vazia, ela sempre cumpre o propósito pela qual foi enviada, no seu tempo, na sua hora. E agora, Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Eu sou um homem limitado nas palavras, mas o Senhor é um Deus ilimitado no poder, e o Senhor pode nos dar o entendimento, abrir os nossos olhos, nos transformar em homens segundo o Teu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por nós estarmos voltando aqui com o trabalho dos homens fortes, que estamos já há quase 2 anos, Pai, fazendo esse jantar. Que o Senhor nos dê direção e que toda a honra, que toda a glória seja refletida no Teu nome, Senhor, na Tua palavra. E mais uma vez nós consagramos todos os jantares de agora em diante, mais uma vez ao Senhor. Mais uma vez, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja visto como um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que transforma, um Deus que muda o homem, o mais vil pecador, e transforma num homem segundo o Teu coração. Pai, em nome de Jesus, recebe todo louvor e glória, abençoa cada um que trabalhou para que este evento esteja sendo realizado, Pai, e que fique guardado em cada coração tudo que o Senhor for plantar em nós nesta noite, em nome de Jesus. Assim eu oro, com a concordância dos meus irmãos aqui, amém, amém. Esse texto é um texto muito forte. Davi chama Salomão na hora da sua morte, e eu lembro do meu pai, quando o meu pai faleceu. Ele tinha 49 anos, eu estava aqui em Umuarama já morando, isso foi no ano de 99, que a minha filha tinha nascido no dia 22 de janeiro de 99, e meu pai faleceu 22 de fevereiro de 99, então é uma data que eu não esqueço, porque eu levei a foto da Paloma, minha filha mais velha, que hoje é dentista, aqui ao lado da igreja, para meu pai conhecer pela foto. Ele tinha 49 anos, eu tenho 50 hoje, e meu pai foi fazer uma cirurgia do coração em Curitiba, e lá ele ficou na mesa de cirurgia, aprove a Deus levá-lo. E quando eu cheguei 6 horas da manhã, peguei um ônibus aqui, na época eu não tinha carro, né? Eu não tinha nem o Tempra Azul, ainda quem ouviu a pregação de domingo. O Tempra Azul já foi uma vitória, irmão. O Tempra Azul já foi depois do Uno vermelho e bem depois do Santana, que o irmão aqui está aqui na frente agora. Veio: pastor, eu te conheço desde 96, o senhor me dava carona, o senhor me levava para a igreja junto com o Diermos.
nos evangelizava aos 14, 15 anos, né, Marcos? E falou: você não vai lembrar de mim porque eu estou mais gordo e mais careca. Falei: então tá bom, nós dois, eu também estou mais gordo, mas não estou bem careca, mas estou quase. E glória a Deus, o Marcos está na igreja, ele deu testemunho ali um pouquinho, hoje é presbítero, afastou-se do Senhor um tempo, mas a palavra jamais volta vazia, Marcos. Ela cumpre o propósito. Quem sabe hoje você pensa: não estou conseguindo me entregar, não estou conseguindo me entregar totalmente ao Senhor, mas vai guardando a palavra, não desiste, que Deus vai fazer a obra da sua vida, Deus vai ajudar você nessa jornada. E o meu pai me chamou lá, eu cheguei no hospital logo de manhã, 6h30, fui direto para o hospital evangélico, e chegando lá, eu lembro que eu sentei na cama com meu pai, ele já estava tudo rapado, o pelo, rapado as pernas, que ia tirar as veias da perna para colocar 5 pontos de safena. E meu pai começou a falar para mim: ó, Juarez, meu pai não era crente, não conhecia o Senhor. Eu cresci com vontade de matar meu pai. Eu falava: o dia que eu crescer eu vou matar meu pai. Esse era o meu propósito de vida. Meu pai era um homem alcoólatra. Meu pai era um homem que se achava homem. E hoje nós vamos entender como Deus vê um homem. E eu falava: o dia que eu crescer eu mato meu pai. Mas Deus me matou primeiro. Eu morri primeiro. E quando eu fui lá, já tinha 2 anos de conversão. Meu pai, né, eu converti em 96, foi 99, 2 anos e meio. Eu sentei na cama, levei minha Bíblia e comecei a falar com meu pai. E meu pai começou a falar para mim: olha, Juarez, você faz isso com a motosserra que tem lá no sítio. Tem um homem que deve tantas sacas de milho para nós. Nós morávamos no sul, lá vendia muita coisa por milho, troca de leitão, toca disco. Lá é tudo terra pequena, assim, não são grandes fazendas. Então é no bigode, como diz o outro. Meu pai tinha imobiliária, eu também era corretor na época, já com 16 anos fui emancipado para fazer o curso de corretor, para meu pai poder trabalhar, que ele não tinha o 2º grau, nem o 1º grau. E eu que fui emancipado, trabalhei desde os 13 anos com ele. E meu pai fez como Salomão, me chamou e começou a me dar. Eu falei: pai, para de falar essas coisas, né? O senhor vai passar a cirurgia, vai dar tudo certo. Ele falou: não. Parecia que ele sabia que Deus ia levá-lo. E ali ele me passou todas as instruções de como fazer com os meus irmãos, o que fazer. Eu era o mais velho, o segundo, não o mais velho, a minha irmã é mais velha, a Maristela, que vem aqui na igreja, corretora. E ele me passou as mandadas, né? As coordenadas do que eu deveria fazer. É um momento muito íntimo esse momento, que Davi chama Salomão e dá a ele as instruções. Quem de nós, pai, não gostaria de, no momento que nós vamos ir embora, ter essa oportunidade de chamar a nossa família, o falar as coisas que a gente está sentindo, que a gente quer que siga para frente. E aqui Deus nos relata, através da vida de Davi, um homem muito sábio também, que ele chama Salomão e diz: olha, não vou te falar muita coisa, só vou te falar 2. Seja, verso 2, por favor, verso 2. Seja corajoso e seja homem, Salomão. Seja coragem e tenha o instinto e o perfil de um homem. Se nós formos entrar aqui hoje na atualidade, nós temos vários conceitos de homem. Nós estamos correndo risco sério de uma extinção dessa espécie chamada homem. O homem do sexo masculino. Nós vivemos uma geração que está sendo confrontada para se perder a identidade de homem. Ao passo que lá atrás, nossos pais, nossos avós tinham uma outra identidade de homem, que também estava fora do padrão. Meus tios, meus avós, quando você ia falar com os seus familiares, eles tinham, às vezes, traumas
que os seus pais colocaram neles, pela forma que corrigiam, na forma de bater, na dureza do coração, que também estava longe de um padrão de que Deus espera. Então, com os tempos, a sociedade que não conhece a palavra de Deus, que não conhece o poder e a vontade de Deus, ela foi gerando fisiotipos de homens, do que é ser homem, e chegamos no que estamos hoje. Saímos daquela rigidez que nossos avós viviam, viemos para os nossos pais. Eu que tenho 50, vivi um tempo mais quase flexível, mas não ainda trazendo traços, o meu pai trazendo traços de um homem que nasceu para ser servido pela esposa, pelos filhos, de um homem que não abraça, que não toca, que não chora, que não leva desaforo para casa. E agora vivemos o último, penso eu que seja quase o último fisiotipo do que é ser homem na espécie masculina, do gênero masculino, que é um outro extremo, que não é mais nada, que na verdade pode ser homem, pode ser nada e pode ser o meio, e pode ser os dois. Então, na verdade, filosoficamente e construindo um pensamento que não é feito pela igreja, que é feito pelo mundo, e o mundo aqui, você que me ouve, é como o sistema fora da palavra de Deus entende o que é ser homem. Então nós vivemos um tempo que nós pensamos como será o entendimento dos nossos netos. Eu que tenho 50, meus filhos não têm filho ainda, mas daqui a 10, 15, 20 anos, como seu Tito, que vai estar essas gerações, daqui a 20 anos, imaginando como já está hoje, que se nossos filhos na escola dizem que não fazem sexo ainda, com 14, 15 anos, são chamados de gay, que podem se vestir de qualquer jeito, e o banheiro pode ser frequentado de qualquer jeito. Então nós vivemos, quem sabe, sempre os extremos. A humanidade vive por extremos, porque só em Cristo Jesus e só na palavra de Deus há equilíbrio. Não existe outro lugar que nós podemos encontrar o equilíbrio, se não for na Bíblia. E ela tem a direção para o pai, para o filho, para a esposa, para o patrão, para o servo, para o pastor, para o membro. Um livro só traz para o comerciante, para o prestador de serviço, para a dona de casa, para o advogado, para o médico. Você não vai encontrar em nenhum outro livro na terra as respostas que você encontra neste lugar, quando os seus olhos são abertos. Me indique um livro que é igual à Bíblia, que tem resposta para tudo. Às vezes não do jeito que nós queremos, né? Respostas que nos tocam, nos mexem e nos fazem tomar uma decisão. A Bíblia confronta-nos a viver uma vida que vai nos levar para um lugar eterno, a eternidade. Por isso nós somos cristãos, porque Cristo nos prometeu a eternidade. E por isso nós não somos fanáticos, porque o fanático, ele crê aqui, sem saber o porquê ele tem aqui. Agora o homem que se entrega a Deus, a eternidade passa a ser uma verdade dentro dele. Eu fui visitar aqui ontem o pai do Aloísio, que está na beira de um câncer terminal. Eu venho visitando ele faz quase, desde a doença começou, todo mês, quase. Fiquei uns 2 meses sem visitá-lo só, que eu estava viajando bastante. E eu fui lá na segunda agora pela manhã. E ele é um homem que conhece a Deus. E você chega do lado da cama,
ele sussurrando aquelas palavrinhas. Está 10 dias sem poder comer nada, 10 dias sem beber nada. Tudo que come, vomita, tudo que bebe, vomita, até soro na veia. E você pede: como que você está, seu José? E ele me diz: eu estou bem, graças a Deus. Quem pode responder uma pergunta dessa, em cima de uma cama, sabendo que os seus minutos estão para se apagar totalmente sobre uma terra? É só alguém que tem uma certeza de uma eternidade. E isso é só Deus que coloca dentro do homem. A Bíblia diz que Deus colocou em nós a eternidade. Eu ensinei domingo aqui que todo ser humano busca Deus porque ele quer, ou ele busca outros deuses porque ele quer uma segurança para si. Só que é só o cristianismo, e é só o Deus do cristianismo, que ensinou que através dele há eternidade, e que ele pagou o seu pecado. Você não precisa se chicotear, você não precisa subir uma escada de joelho, você não precisa acender uma vela para alguém que vai pagar, porque ele pagou todos os teus pecados. É só o cristianismo que atrai para ele a responsabilidade em Cristo de pagar a conta. Não existe outra religião. Algumas mandam você evoluir, outras mandam você se sacrificar, outras mandam você. A Bíblia diz que ele se fez homem, morreu por nós, para que nós tivéssemos a vida. E dentro desta palavra, eu quero falar rapidamente, mas profundamente com você e comigo, porque a Bíblia que vai nos dar essas coisas. Passamos então pela essa panorâmica do que é um homem, a panorâmica de que como veio de nossos avós, bisavós, chegou em nós, e hoje nós estamos vivendo esse período nebuloso. Hoje ser homem é quase feio, é quase feio. E Salomão tem essa responsabilidade que Davi chama, ele diz: coragem, Davi, ser forte e seja homem. E aí depois ele continua falando, nós não vamos ler. E eu quero falar sobre 3 responsabilidades que identificam a vontade de Deus, que nós sejamos homens nessas 3 áreas da nossa vida. A primeira responsabilidade, teria muitas, né? Nosso tempo é curto, mas a primeira é a responsabilidade emocional. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele quer que nós sejamos homens que tenhamos responsabilidade emocional. Primeiro com a nossa esposa, você que é casado, depois com seus filhos e depois com as pessoas que você trabalha. Vamos para a palavra. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 7. Eu nem vou abrir na minha aqui, vou ficar na sua, aqui para nós ganhar tempo. 1 Pedro diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-as com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Esse texto ele revela o homem assumindo uma posição de responsabilidade emocional, de discernir quem é você, homem, e quem é a sua mulher. A sua mulher até pode parecer meio brava às vezes, até pode parecer que é mais brava que você, mas não é. Sobre o fisiotipo de você, como Deus criou você, Deus criou o homem e depois criou a mulher. E quando no Gênesis acontece o pecado, o primeiro pecado que leva à queda da humanidade,
No capítulo 2, não precisa abrir nem colocar no telão. Quando Deus fala e cria Adão, Ele coloca Adão para cuidar da terra. E aí então, vocês sabem a história, vem a serpente, que diz que era o mais audaz de todos os animais, e joga um sussurro no ouvido da mulher. E diz para ela: olha, essa fruta é boa. O que Deus falou sobre ela? Não, Deus falou que eu não posso comer, porque o dia que eu comer, nós vamos morrer. Ela disse: não é bem assim. Não é assim. Ela colocou dúvida na palavra de Deus. E a mulher então come da maçã. Come da maçã, não, da fruta. Desculpa, é tanto que fala de maçã, né? A maçã, come do fruto. E aí ela come e diz: olha, não morri, Adão. E ela corre para Adão: Adão, não morri. E é bom e é agradável. Diz a Bíblia que Adão viu que era boa ao paladar e agradável aos olhos. Falou: opa, se você não comeu, eu vou comer também. E Adão então come. E na hora que ele come da fruta, o princípio ali era a obediência. Ele vê que está pelado, a primeira coisa, e já se esconde atrás de uma árvore. Porque a Bíblia diz que Deus passeava todo final de tarde para achar Adão, conversar com Adão, relacionamento com Adão. E chega o final da tarde, Deus: Adão, Adão. E Adão falou: oi, Senhor. E Deus fala: onde você está, Adão? Estou aqui, Senhor, eu estou escondido. Mas por que você está escondido, Adão? Porque eu estou pelado. Adão viu a sua nudez, ali então, Deus, na sua misericórdia, faz roupa para Adão, primeiro costureiro da terra, tampa a nudez dos dois e expulsa eles do paraíso. Com a misericórdia cobre eles e com a justiça manda eles embora. Deus é dotado de bondade e justiça. Adão tinha a responsabilidade. Quando Deus começa a acertar as contas sobre o fato e dá a sentença, como que seria? Que a mulher então teria dores de parto, sofreria, e que o homem, do suor do seu rosto, teria que colher da terra. O que nós estamos fazendo de madrugada a madrugada? Não era para ser assim. E Deus fala: você do teu suor, do teu rosto comerás. E a mulher, ela vai gemer até os últimos dias. Quando ela dar filhos, vai ser muito doloroso. Deus começa a prestação de conta com o casal, e Ele chama 9 vezes o nome de Adão. 9 vezes, no Gênesis 3, do 2 e o 3, Ele chama 9 vezes Adão, 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 porque era sobre Adão, e é sobre os Adão de hoje, nós, a responsabilidade de guardar a nossa casa. Então, o cuidado emocional, volta a 3:7, o cuidado do homem, e esta geração, e aonde a gente vive hoje, o que foi implantado, e quando eu digo essa geração, eu estou trabalhando de 1970, 1960 para cá, quando começa o feminismo, uma obra linda do feminismo, de libertar as mulheres de uma prisão. Mas o que eu disse no começo? Os extremos, as mulheres pegaram um extremo que elas não conseguem mais voltar. Eu atendo empresas, advogo para grandes empresas, e tem grandes mulheres empresárias hoje, e isso não retira o caráter dela ser mulher, o perfil dela ser mulher, mas depois eu vou falar no segundo tópico sobre isso. Mas aqui o texto fala que o homem, ele deve saber que ele está tratando com uma mulher, e ela é um vaso mais frágil, ainda que ela não pareça, ainda que ela pareça que ela é forte, a mulher é um vaso frágil, e a Bíblia diz que se nós não tratarmos com honra ela,
as nossas orações serão interrompidas. Se nós não sabermos dessa fragilidade da mulher, nós como marido, nós como irmão, tem uma irmã que é mulher, uma prima, qualquer pessoa que você não saber que o fisiotipo dela é de mulher, sexo feminino, é totalmente diferente do seu. Você vê por aí hoje mulheres caminhoneiras, mulheres empresárias. Eu passei hoje e vi uma mulher pedreira, colocando as luvas para trabalhar na construção. Eu fui dar uma volta cedo num bairro, e eu vi a mulher colocando as luvas. Falei, olha ali, ó. O fato dela ser pedreira não retira o fato dela ser mulher. E o que o homem estão confundindo, policiais, mulheres, caminhoneiras, o fato delas serem isso, a profissão, não retira a essência de quem elas são. Mas nós homens estamos perdendo a visão de quem elas são, por causa de algumas coisas que elas sabem fazer, e quem sabe é melhor do que nós muitas vezes, com mais força do que nós, com mais determinação do que nós. Mas a Bíblia continua dizendo que elas são o vaso, a parte mais frágil, e nós temos que tratá-las com dignidade. A minha versão, que é diferente dessa aí que está no quadro, ela diz, 1 Pedro, que as mulheres, que nós temos que tratá-las com dignidade. Diz assim: maridos, igualmente vivei a vida com elas comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Porque sois juntamente com elas herdeiros da mesma graça. Então, quando Deus olha para um homem, Ele quer que o homem seja um homem que tenha responsabilidade espiritual, emocional sobre as coisas. Por isso ele domina. Por isso foi dado o poder do homem dominar. Você daria, presta atenção nessa pergunta. Você daria a sua empresa para uma pessoa que não consegue dominar a parte emocional? Você daria a direção do carro para alguém dirigir que não tem o controle emocional das coisas? Não, né? A gente não faria isso. Por isso, Deus quer que nós olhamos para nossas esposas, irmã, seja irmã de sangue, alguém que, avó, como mulher. São guerreiras às vezes, parece que são mais fortes que nós, mas são mulheres e precisam ser tratadas com dignidade, e nós temos que entender a fragilidade delas. A segunda responsabilidade que Deus quer de um homem, a primeira é a emocional, e a segunda é a da provisão, que o homem seja um provedor. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 28 ao 30, assim, irmãos: assim também os maridos devem amar a esposa, a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Quando Deus olha para nós homens, Ele olha para nós e espera que nós sejamos provedores. Aqui diz a Bíblia, não, pode manter ali no 29. Antes o alimenta e dele cuida. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Está dizendo a referência ao corpo e ao cuidado com a mulher, com a família. Um homem
segundo esta geração. Até nós estudamos na segunda-feira aqui, a lição falava de um rapaz que procurou o pastor, a moça procurou o pastor, e falou: pastor, ele me chamou para jantar, e na hora que fomos pagar a conta, ele já pediu para dividir por 2 a conta. O que o senhor acha desse homem, pastor? Eu falei assim: ele é um perfeito banana para você casar, se você quiser. Na lição que a gente está estudando, e ela falou: pastor, eu achei que eu tenho namorado, que é da igreja, pastor, mas quando a gente sai para dentro do carro que vai embora, parece que ele é de outro, ele não é da igreja não. Será que só tem homem banana, pastor? Ela pergunta para o pastor, que a gente não tem mais homens, que são homens de moral, de entender que nós não queremos fazer isso. Porque nós, homens, eu lembro quando eu era do mundo, primeira coisa que você pensa, você olha para a mulher, você já imagina todo o trajeto, até na hora do sexo, já está tudo programado, na primeira olhada. O homem ele pensa tudo já. Aonde que ele vai, que hora que ele vai sair, onde é que ele vai, qual escurinho que ele vai pôr o carro. Era assim que eu pensava. Você também está com um cara aí, né? O William. O William, milagre de Deus, né, William? Nós era assim, né, William? O homem é assim, o homem é leão, o homem é caçador, ele quer atrás da caça. O homem, segundo este mundo. Mas o homem segundo Deus, depois que Cristo entrou no meu coração, eu cantava numa banda, irmãos, para 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, cantava só atrás de mulherada, atrás, 22 anos, cabelo comprido nas costas, cantando Guns N' Roses, Pink Floyd, só música de maluco, só em show. Imagina, era assim a de gatinhas. E como que um rapaz de 22 anos, que tem todo esse glamour do sucesso do mundo, ganhava 10 salários por mês, abandona do dia para a noite e diz: não quero mais essa vida, eu quero viver para Cristo. Loucura! Só Cristo pode mudar essa visão do que é um homem segundo o coração de Deus e o que é um homem segundo o mundo. Aqui temos no nosso meio hoje ex-dependentes químicos, que eram andarilhos de rua. Tem um deles que está sentado aqui, que eu fui na prefeitura falar com a prefeita da cidade, e eu passei um vídeo que ele estava no projeto. Ela falou: você cuidado com esse rapaz aqui, hein? Você cuidado com esse rapaz aqui, porque esse rapaz deu muito problema aqui. Roubava para usar droga, fazia as coisas, aprontava na escola. E faz 4 anos que esse homem é um novo homem na presença de Deus. Só Deus pode mudar. A lei, a força, estabiliza a sociedade. Precisa. Mas quem transforma é só Deus. Porque se a lei tivesse a força de transformar, não precisaria de penitenciárias tão grandes, casas para jovens lotadas, infratores. Nos Estados Unidos, onde a pena de morte é lei em alguns estados, ninguém cometeria crime mais. Por isso que a igreja não pode se misturar com a política. Por isso que nós trabalhamos misturar, eu digo assim, a lei não transforma, a lei estabiliza uma sociedade, ela traz uma paz de sociedade, mas quem transforma um homem é só Cristo, irmão. É crime matar, roubar, usar droga, mas para a criminalidade, cada dia mais os policiais têm. Agora chegou o reforço aqui para Umuarama. Por quê? Não tem lei? Tem lei, mas o homem transgride a lei. O homem não tem medo da lei, porque ele não sabe os efeitos da infração de uma lei. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, as leis não são para quem obedece, as leis são para quem desobedece. Então não se preocupe se a lei é muito dura, porque você não desobedecer, você nunca vai sofrer a consequência e a sanção.
O homem, ele é o provedor do seu lar. Ele provê, ele alimenta, ele cuida da sua esposa. Ele cuida em todas as áreas da sua vida. Deus quer que o homem seja o provedor. Emocional, que eu já falei, mas também material. O homem, a ele foi dado, Gênesis 2,15, por favor. Para quem foi dada a ordem lá em Gênesis 2,15? O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Foi dado para nós a responsabilidade. Isso é ser o provedor de Eva. A Bíblia não diz que Eva tinha que cultivar e cuidar. E nós, na nossa visão, que o mundo quer distorcer, quem são nossas mulheres, quem são nossos filhos, nós estamos querendo colocar eles no nosso patamar emocional, financeiro, deixando às vezes de nos esforçar para dar o melhor para nossa casa. A Bíblia sempre disse que o homem é o provedor. Isso não retira, e não estou aqui condenando a mulher que trabalha fora. Agora, se a mulher trabalha fora e você exige que ela arque com as suas contas da casa, suas ainda, se a mulher trabalha fora, junto com você, e você troca o seu carro, enquanto que ela não consegue trocar a sua bolsa, sua sapato, porque mulher só quer bolsa, sapato, jantar fora algumas vezes e morar numa casa boa e ter um bom sofá e uma boa cama, uma geladeira boa. Se a mulher batalha com você, mas eu não estou dando para minha esposa o carro que ela quer, que é um belo fogão, uma geladeira boa que ela quer, uma cozinha melhor, mas aí eu quero comprar um carrão, eu chego em casa buzinando, pi, 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 olha amor, o carro que eu comprei. E a mulher aqui, ó, e você não está sendo provedor, eu não estou sendo provedor, porque eu estou retirando a minha responsabilidade sem compartilhar as bênçãos de Deus com a minha esposa. Provérbios capítulo 24, verso 27. Provérbios 24, verso 27 diz assim para o homem: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a sua família. É a palavra. Diga, seja o provedor da sua casa. Seja corajoso, seja forte, seja homem. Não é fácil, irmão. Não é fácil essa palavra, porque ela diz que é nossa responsabilidade de prover a nossa casa. Ainda que nós contamos com a ajuda, às vezes, do filho, da esposa, para trabalhar, mas a provisão está sobre os seus ombros. Ainda que a sua esposa virou uma empresária, já tenho quantos casos que eu conheço, não é por causa disso que o homem deixa de ser o provedor, porque é o princípio que vale, é a forma da gestão, é a forma de aliviar a carga, é a forma de chamar para si a responsabilidade e cuidar da provisão, ajudando às vezes na outra área com os filhos, ajudando às vezes com a própria casa. Eu nunca vi meu pai lavar um prato. O meu pai nunca lavou um prato de louça, porque naquela época o pai lavar um prato de louça era feio. Ele mostrava a figura do homem banana. A minha esposa não gosta muito que eu lavo louça, porque ela diz que eu sujo tudo a cozinha. Então ela fala, você vem secar, porque você só faz sujeira quando você vai lavar a louça. Então eu já estou livre da louça, mas agora para secar eu não escapo. Vez em quando eu seco. Meus filhos, de vez em quando eu tiro a mesa. A minha empregada hoje vinha vindo com os copos, eu falei, deixa que eu levo para a senhora. E a senhora está com os dedos dentro do copo, dona Jana. Eu falei, a senhora está enfiando os dedos dentro do copo, dona Jana.
Ô, seu Juarez, estou com a mão limpa. Falei, dona Jana, não pode colocar a mão dentro do copo. Ser homem. Meu pai, não estou falando mal dele, é que ele tinha aprendido assim. Ele não conhecia a palavra que traz o equilíbrio. Meu pai foi salvo, conheceu o Senhor naquela noite no hospital, irmãos. Foi a coisa mais linda, meu pai. Meu pai, depois que eu me converti, ele não deixava nem eu orar na mesa, porque ele era católico, apostólico, romano, e ele não entendia a minha conversão. Depois de 1 ano e meio que eu consegui orar na mesa junto com meu pai para agradecer no alimento, e depois ele foi entendendo a conversão, a palavra, até o dia da sua morte, quando ele se entregou a Cristo 100%. E se eu trouxesse aquele fisiotipo do meu pai, sem Cristo ter entrado na minha vida, eu ia tratar os meus filhos da forma errada que ele foi tratado pelos seus pais e trouxe para nós. Só Cristo entrando que muda essa história, muda essa forma de a gente viver. Porque o mundo lá fora nos ensina diferente. Meu pai andava com um revólver na cinta. Meu pai, homem, lá no sul, naquela região de Pato Branco ali, Chapecó, há 30 anos atrás, não era homem se não tivesse uma arma, e muito mais se não tivesse na cinta. E como que eu ia trazer isso para dentro do meu lar? Eu com 16 anos, 17, já fui atrás para comprar uma 765. Falei, todo homem tem que ter uma arma. Ué, não é? O mundo, a visão era essa, o fisiotipo. Mas Cristo me achou aos 22. E mudou a minha forma de entender, de tratar os meus filhos. A gente erra ainda muito, mas hoje nós temos a palavra que nos ajuda. O homem é o provedor. E hoje outra coisa, irmãos, o povo não quer casar mais, a juventude. Porque lembra quando a gente casa, às vezes com um pouquinho de coisa, com a vontade dos dois, vamos comprar, vamos fazer. Hoje em dia, os filhos não querem sair da casa dos pais. Então, não tem mais a coragem de vencer, de batalhar junto, de construir. Tem um vídeo de um rapaz de Curitiba que mandou para nós, que estava na Jocum aqui. A mocinha, a namorada dele, trabalhava de Uber, trabalhava de entregador, trabalhava não sei do que, e falou no vídeo assim: amor, eu estou trabalhando em 3 serviços, porque eu quero casar com você. Estava assumindo uma posição de provedor para casar com a moça. E a terceira responsabilidade, a primeira é emocional, a segunda é de provedor, e a terceira, Josué 24, verso 15. A terceira responsabilidade que eu vejo na Bíblia, irmãos, nossa, como homem, é a espiritual. Josué: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor. Josué estava falando para o povo, uma multidão: escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses que os antepassados serviram, além do rio Eufrates, que são os deuses que não é o Deus criador, eram deuses com letra minúscula, né? Deuses que eles adoravam lá no Egito, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele entendeu uma responsabilidade de dar a direção ao povo. E também disse: olha, lá em casa nós já decidimos, nós vamos para a igreja. Irmãos, eu sou pastor convertido de 28 anos, consagrado desde 2011. 2012, presbítero, né? Fui presbítero 2 vezes, depois fui pastor. A dificuldade, eu cheguei a pastorear uma igreja que tinha 40 mulheres. Das 40 tinha 28 sem marido dentro da igreja.
Mas não eram viúvas, não. Os maridos estavam ou no barzinho tomando uma cervejinha, ou estavam no futebol com os amigos, ou estava fazendo trilha, chegou cansado em casa com a moto, ou estava trabalhando demais, ou estava despreocupado com a eternidade da sua casa. Tinha jogo do Palmeiras, 6 horas da tarde, né, no domingo, que eles colocam o jogo bem na hora, né, do Palmeiras e dos times, perto das horas das igrejas, final da tarde, São Paulo. 40 mulheres, 28 não tinha homem. Em 10 anos, nós, com muita oração, muita visita, muito jejum, quase conseguimos trazer os 28 para a igreja. Josué, ele disse ao seguinte: vocês não querem servir outros deuses, querem viver de qualquer jeito, querem ficar nessa vidona? Vocês fiquem. Agora eu e minha casa vamos servir a Deus. O homem é responsável pela vida espiritual da sua família. Não é a igreja. A igreja, a partir de que o homem entra aqui, o seu filho entra, sua esposa entra, a igreja, ela tem uma responsabilidade. Mas Deus não vai cobrar de mim, pastor. Ele vai cobrar do homem da sua casa. A responsabilidade do sacerdócio é do homem, não é do pastor. Eu sou sacerdote da igreja, eu não sou sacerdote de homens e de mulheres. Entendeu? Amém? O pastor, ele não é sacerdote de uma família, ele é da dele. Aliás, a minha eu tenho que cuidar primeiro do que da igreja, porque se eu não cuidar bem da minha, eu não posso nem cuidar da igreja. É o que a Bíblia diz. Se você não cuidar da tua casa, como é que tu vai cuidar da casa de Deus? Agora eu, como pastor, o pastor Hamilton, o pastor João, nós somos sacerdotes da igreja, não de um homem. Por isso o pastor não é homem de muitos amigos, porque ele cuida do corpo, não de uma família, não do que dá mais dízimo, não do que é mais bonzinho, não do que é ruim, porque o pastor tem que amar todos iguais. E se não amar, Deus vai reprovar o seu ministério. Ele pode ter construído o prédio, ele pode ter virado piroleta, curado gente, que no final da vida vai chegar lá, Deus vai dizer assim: mas não te conheço não, mas eu não expulsei demônio em teu nome, Senhor, eu não preguei no teu nome, afasta de mim que eu não te conheço. Não é fácil ser pastor, porque quem nos julga é o próprio Deus diretamente. E a gente é homem também, sujeitos a falhas e erros, e tem que estar sempre se corrigindo diante do Senhor, diante dos irmãos. Josué escolheu e deu uma direção para o povo e disse: eu e minha casa. Irmãos, quando um homem decide o que Josué decidiu, eu nunca vi, olha, raríssimas vezes, um homem dizer assim: vamos para a igreja, turma, domingo vamos para a igreja, e ele aparecer sozinho aqui na igreja. Ele traz a família inteira. Agora eu já vi e vejo quase todos os domingos, ainda aqui, mulheres entrando sozinha. Porque a mulher decide vir para a igreja, tem um encontro com Cristo, quer uma vida nova em Cristo. O homem não gruda, não vai, e a mulher não tem poder de arrastar. Quem tem o poder de ser seguido é o homem. Nós não seguimos as mulheres. Por isso que, se a minha mulher tivesse convertido antes que eu, ia demorar mais para mim ir. Demora mais para o homem, porque o homem, ele quer dar a direção, e quando a mulher muda a direção, ele fala: opa, está pegando uma outra direção. Agora quando você disser: amor, estou indo para a igreja domingo, lá na Restaurar, ou vou lá na igreja da Assembleia, da Batista, vou em qualquer igreja, vou na Católica, vou em qualquer lugar, você fala: eu vou para a igreja. Você se levanta, vai se arrumar, daqui a pouco está todo mundo pronto, sem falar nada.
porque o homem, ele dá a direção para casa. E Josué decidiu, para finalizar, Gênesis capítulo 32, um outro homem que decidiu dar uma direção tremenda na vida dele. Gênesis 32, 22. Jacó. Naquela noite Jacó levantou-se. Jacó significa enganador, Jacó significa usurpador. Tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e ficou sozinho Jacó. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na sua articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto que eles lutavam. Então o homem disse, aqui essa versão está errada, que o homem ali tem que ser com letra maiúscula, que é uma teofania do próprio Deus, um anjo do Senhor, outras versões falam. Então esse homem, a tradução correta, não é essa nova versão internacional, ela traz uma palavra para ficar mais fácil para entender, mas no grego, no hebraico no caso, é um homem, é o anjo do Senhor escrito aí, e é uma teofania, quando o próprio Deus vem e luta com Jacó. Deixe-me ir, disse o homem, pois já o dia se desponta. Mas Jacó respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o teu nome? E ele diz, eu sou Jacó. Para aí, pode parar no verso anterior. Eu sou Jacó. Jacó significava usurpador, enganador, traidor. Tinha enganado seu irmão. Respondeu ele, Esaú, que ele enganou Esaú. Então disse o homem, que é o anjo do Senhor, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Volta no verso 23. Olha o que Jacó faz. Olha a responsabilidade, olha a carga. Ele sabia que ele tinha uma família e sabia que tinha bens. Ele faz atravessar a família e tudo o que possuía, e falou assim, vão indo na frente, como a gente falava antigamente, quando a gente ia brigar na escola, vamos resolver isso aí agora no braço. Quem que já não fez isso na escola, né? Eu tinha uns amigos alemãos no sul, eu chamava a briga e saia correndo, eu chamava o alemão, ele vinha e respondia para ele, eu nunca fui muito bom de briga, fiz karatê, todas essas coisas, me converti muito rápido, briguei pouco, corri mais do que briguei na escola. Jacó, ele passa o povo dele, passa os bens, e diz assim, eu preciso resolver o negócio, eu não quero mais isso para a minha vida, eu estou decidido a mudar, vocês vão na frente que eu já alcanço vocês, eu preciso resolver o negócio que está mal resolvido para trás. E aí chega Deus, e ele se agarra com o Senhor, que eu não sei como é que foi isso aí, estou louco para saber o dia que eu chegar no céu, como é que foi essa briga, como é que foi, que Jacó, bobo não era, fraco não era, para lutar com Deus, e foi mesmo o negócio, pode pegar mesmo. Ele queria a bênção do Senhor sobre a sua casa. Vai para frente no 28. No 28, aqui. Volta o 27. O 26. Ah, tá. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Decisão. Jacó decidiu cuidar da sua família. Agora, como Israel recebe um novo nome, o príncipe de Deus, o escolhido, um homem que sobre ele Deus traria grandes coisas. Eu decidi um dia também, irmãos, e decido todo dia passar a família e ficar a sós com Deus, para brigar ainda de coisas que dentro de mim, homem, que a sociedade quer dizer que eu tenho que ser, que eu tenho que fazer, que eu tenho que falar, que eu tenho que me comportar. Eu decidi a pedir a bênção de Deus sobre a minha vida, para que eu possa abençoar a minha casa, a minha família. Quando Deus vê um homem
Ele não vê como a sociedade vê, nem como você vê, nem como eu vejo. Ele vê um homem que tem provisão emocional para sua casa, um homem que tem provisão de prover as coisas para o lar. E não quer dizer que você ganha menos que a tua esposa, que você não está provendo, é princípio. Ela pode ganhar 10 vezes mais, mas ela vai te ver como um provedor sempre, sabia? E a provisão espiritual, essa jamais Deus vai cobrar. O dia que Deus for passear e te chamar e dizer: João, José, cadê os filhos que eu te dei para você cuidar? Cadê a vida da sua esposa que se perdeu, não veio para a igreja? Ele vai cobrar de mim e de você. Você é sacerdote do lar. Pastor, é difícil. Ninguém diz que é fácil. Mas se você estiver com Deus, se torna bem mais fácil. Ser homem não é fácil numa geração igual essa que a gente está vivendo. E vai ser pior a cada pouco que nós for para frente. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude a ser como esses homens de Deus. Pedro falando sobre tratar a esposa com dignidade, sabendo que ela é frágil, ainda que ela esconda a sua força. Ela pense que ela é forte, mas ela é frágil. É frágil no corpo. Por que você tem esses músculos aí? Tem os músculos mais assim também, né? Mas tem músculo aqui. Se a gente for fazer academia, a gente fica forte. A gente perde até a barriga. Agora a mulher não tem, ela não tem essa força. Ontem eu cheguei em casa, esse dia eu cheguei meia-noite em casa. Do curso aqui do homem, nós paramos meia-noite o curso, pastor Hamilton. Meia-noite fui embora, pastor Hamilton. Você acredita que os irmãos me seguraram aqui até meia-noite? Esses irmãos do curso ou do Coragem. Olha lá, ó. Você fica quietinho, Cleandrei, atrás, que você também me segurou. Você foi o do Zul, penúltimo a ir embora. Você e o irmão Evandro me seguraram ali. Ô pastor Joel aí, ó, ô glória. Começamos 7h45 o curso, foi embora meia-noite. É para acabar às 10, mas estava tão gostoso que nós não tínhamos vontade de ir embora. Não porque em casa não estava bom, porque aqui estava bom a conversa. E, irmãos, e a gente aprende demais desses cursos. E a gente aprende a cada dia, porque nós não somos perfeitos. Mas nós temos um caminho a seguir, um princípio. O princípio é ser um homem que provê emocional, que provê e que seja espiritual. Eu dar meu testemunho, que eu comecei a falar que cheguei em casa meia-noite, fui dormir 1h. Queria até contar para a esposa tudo o que aconteceu no curso, não o que aconteceu, que a gente não fala, né? Mas como foi gostoso, os assuntos que a gente debateu, o que aconteceu, que eu ungi os irmãos no final, que eu nunca tinha feito isso, com óleo, sentindo aquele momento de abençoar as mãos deles. E aí, tinha que levar a minha filha, meus filhos para a escola, 7h15 da manhã. Eu falei: amor, olha, quase tarde, você não vai trabalhar amanhã, que ela tem a clínica aqui, atende às vezes, amanhã você leva as crianças. Mas daí eu falei: meu Deus, eu já toquei baile até 5 da manhã, gente, e nem dormia, ficava direto até do outro dia, torava à noite. A minha esposa, irmã, ela gosta de dormir, que nunca vi de manhã cedo, parece que tem um sonífero, e o negócio pega embalo depois das 6h30 da manhã, parece que o negócio vai, chega até, eu brigo até, amor, cuidado para não roncar, mas parece que gosta de dormir. Daí eu falei, Deus falou no meu coração: não, é você que vai levar os filhos. Eu falei, aí de manhã eu já não consigo dormir mesmo, dá 6h30, 6h10, já acordo para dormir qualquer horário que for. Eu ia ficar em casa lá debatendo, lendo alguma coisa, ali a palavra, mas eu falei: amor, pode ficar dormindo, eu vou levar as crianças. Você cobre, você protege, até nesses detalhes, e ela vai notar que você é um homem provedor, que protege a sua casa, e não é dinheiro, é uma outra provisão às vezes que faz falta, que a gente não dá. Quero que você feche os seus olhos. Nós vamos ter muito que aprender, e só a Bíblia pode nos ensinar, e só você pode ser o provedor espiritual da sua casa, irmão.
se você já foi provido primeiro por Deus. Você jamais poderá prover a sua casa espiritualmente, emocionalmente e até da provisão geral, se você não se deixar ser alcançado como Jacó foi. Se você não dizer: Deus, eu estou decidido agora. Não é mudar de religião, não é, mas é assumir uma posição conforme o pastor falou hoje. Eu quero ser esse homem que o Senhor vê. Me ajude a ser esse homem. Me ajude a ser esse homem da Bíblia que o pastor leu. Cada item que eu li um versículo bíblico e uma prova de que Deus quer. Você pode nessa noite se transformar um homem diante de Deus, porque às vezes diante da sociedade eles olham para nós e veem muita coisa e pensam até que nós somos muito homem, mas na verdade nos falta ser um homem segundo o coração de Deus. Todo dia eu luto por isso, todo dia eu peço: Deus, me ajuda. E a gente erra, e a gente conserta, e a gente vai para frente, e a gente vai deixando Deus trabalhar. Se você quer ser um homem deste, um homem segundo o coração de Deus, você pode falar para o Senhor onde você está. Você pode dizer ao Senhor: Pai, eu ouvi a Tua palavra. Você pode pensar no seu coração, enquanto eu vou orando, você vai dizer: Senhor, eu quero ser esse homem segundo o Teu coração, me ajuda, porque eu não consigo sozinho. Pai, em nome de Jesus, só a Tua palavra pode nos transformar naquilo que o Senhor nos criou, Pai, porque o mundo deturpou a nossa imagem e tem tentado ainda deturpar dia após dia. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós colocamos a nossa vida como homens, ó Pai, pequenos, falhos, precisando da Tua misericórdia e bondade. Nos esvaziamos diante da Tua presença e da Tua palavra, e aceitamos a palavra, e queremos a transformação do Senhor. Sabemos que esse processo não tem fim, vai ser até o dia da nossa morte, Pai, mas a decisão tem um começo. Ainda que o processo não tenha fim, mas a decisão sempre tem um dia, como Jacó decidiu brigar com o Senhor, Josué decidiu tomar uma posição diante de uma multidão que o cercava, ele decidiu seguir o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós aqui nesta noite, cada homem que está ouvindo essa mensagem, que vai ouvir, que possa ser um homem segundo o Teu coração. Não é um homem que nunca peca, que nunca falha, que é perfeito, que é o super-homem, porque super-homens não existem, mas existem homens que são chamados segundo o Teu coração, Pai. Pai, em nome de Jesus, se alguém aqui está em pecado e precisa abandonar o pecado para seguir uma vida na Tua presença, entra agora no seu coração, perdoa os seus pecados, entra na sua casa, entra na sua vida, em nome de Jesus, Pai. Assim é que eu oro, meu Deus. Guarda esta palavra em nosso coração, Senhor, e não nos deixe pecar contra Ti. Tenha misericórdia a cada dia de nós, em nome de Jesus. Para Teu louvor e glória que eu oro, e abençoo cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém.